Olá! Os 7 fatos que todo cristão precisa saber para interpretar a Bíblia corretamente. Estamos vendo aí um incontável número de pessoas que estão perdidas, desorientadas, né? Então hoje nós vamos estudar sobre como interpretar a Bíblia corretamente. Então nós vamos ler 2 Timóteo 2, versículo 15, que diz assim: em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito. Muito bem. Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos. Você pode estar servindo a Deus e mesmo assim ser reprovado diante dele. Isso não é opinião, é Bíblia. Então em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que acabamos de ler, Paulo usa uma palavra explosiva: Dóquimos, aprovado, testado, provado no fogo. O oposto, adóquimos, rejeitado, desqualificado, reprovado espiritualmente. 1 Coríntios 9, 27. Ou seja, não basta trabalhar para Deus, é preciso ser aprovado por Deus. E aí entra a segunda palavra, ergates, obreiro, trabalhador. Não fala de título, púlpito ou posição. Fala de alguém que sua, luta, serve, persevera. Mas atenção, nem todo trabalhador é aprovado. Só aquele que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus não procura fama. Deus não procura carisma. Deus não procura obreiros desaprovados, mas Ele procura por obreiros aprovados. A pergunta que 2 Timóteo 2,15 lança não é teológica, ela é pessoal. Você é apenas um trabalhador ou um obreiro aprovado diante de Deus? Então, nós vamos disciplinar a matéria daqui por diante. Muito bem. Você pode estar lendo o Apocalipse. Pode estar lendo. E mesmo assim, não estar entendendo nada que Deus realmente quer revelar. Isso não é falta de fé, mas sim é falta de método bíblico. A palavra de Deus não foi escrita para confundir, mas para revelar. Porém, sem princípios corretos de interpretação, até o livro mais glorioso da Bíblia, se transforma em um labirinto de teorias, medo, especulações humanas. A Bíblia afirma: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Ou seja, Apocalipse não é um mistério indecifrável. É uma revelação divina.
Mas só quem aprende a interpretá-lo corretamente consegue enxergar sua beleza, sua ordem e sua mensagem gloriosa sobre Cristo, o reino e a eternidade. Então, nesta oportunidade, neste vídeo, ou melhor, neste estudo, você vai descobrir os fatos essenciais que separam confusão de clareza, especulação de revelação, medo de esperança, não é? Prepare-se, o Apocalipse vai deixar de ser assustador e passar a ser glorioso, porque o que esse povo faz aí é tocar terror no povo. Vamos lá. As perguntas que todo cristão faz e por que o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia. E se eu te dissesse que sem o livro do Apocalipse a Bíblia estaria incompleta? Porque é ali, e somente ali, apenas ali, que Deus responde às perguntas que todo ser humano carrega no coração. O pecado vai continuar. A dor e a morte terão fim, né? Onde estamos no plano eterno de Deus hoje? Quando a igreja será arrebatada, antes ou depois da tribulação? Nós já vimos no vídeo passado que é antes. Cristo voltará fisicamente à terra. Quem é esse anticristo e quando ele será revelado? O que é a 70ª semana de Daniel? Onde acontecerá o Armagedon e quem participará? O mundo vai acabar ou ele será transformado? Existirá uma nova terra, uma nova Jerusalém celestial, literal? Todos os salvos serão glorificados? Olha quantas perguntas, né? Mas no Apocalipse todas elas são respondidas. Todas. Essas respostas não estão em teorias, jornais ou opiniões humanas, mídias sociais, nada disso. Elas estão na revelação final de Deus à humanidade. O livro do Apocalipse, né, não foi escrito para gerar medo, mas hoje ele é usado como uma ferramenta para tocar terror no povo. Foi escrita para gerar esperança, clareza e certeza sobre o futuro. Então, você vai descobrir por que o Apocalipse não é um livro simbólico confuso, mas sim um mapa profético definitivo do plano de Deus para Israel, para a igreja, para as nações e para a eternidade. Então, sua visão da Bíblia e do futuro nunca mais será a mesma. Continuando. Por que o Apocalipse deve ser entendido literalmente e não como mistério? E se o maior erro ao estudar Apocalipse não for ignorá-lo, mas espiritualizá-lo demais? O livro de Apocalipse não começa dizendo mistério, começa dizendo o quê? Revelação. Então, isso remete que Deus não escreveu esse livro para confundir, para esconder ou para embaralhar a verdade, mas para torná-la clara. A regra é simples. Se o texto pode ser entendido literalmente, ele deve ser entendido e interpretado literalmente. Só buscamos símbolos
quando o próprio texto exige isso. E mesmo assim, a Bíblia explica seus próprios símbolos. Seus próprios símbolos ela explica. Pois bem, espiritualizar tudo é negar o que Deus revelou. Alegorizar tudo é trocar a palavra por imaginação humana. Mas interpretar corretamente é permitir que a Escritura fale por si mesma. Cada cena, cada juízo, cada promessa do Apocalipse pode ser compreendida dentro do próprio livro e confirmada pelas profecias anteriores. Ele não contradiz a Bíblia, ao contrário, completa. Então, quando você aprende a ler Apocalipse da maneira certa, ele deixa de ser assustador e se torna o livro mais glorioso da esperança cristã. O Apocalipse, neste vídeo, tem o propósito que vai deixar e mostrar de ser um enigma e passar a ser uma revelação viva. Então vamos lá. Os símbolos do Apocalipse e como interpretá-los corretamente. Você sabia que Deus fala através de imagens, sem abandonar a verdade literal? Na Bíblia, um símbolo não é fantasia, é linguagem divina carregada de significado. A própria palavra vem do grego sim, que significa juntar, e balo, lançar, né? Algo lançado junto a outra coisa para revelar uma verdade maior. Um lobo não é apenas um animal. Ele pode representar ganância, né? Um cordeiro não é só um ser manso, aponta para a pureza e redenção. Uma pomba não é apenas uma ave, simboliza paz. Um cetro não é só um objeto, revela autoridade. Então Deus usa símbolos não para esconder a verdade, mas para torná-la mais vívida, profunda e inesquecível. E quando você aprende a interpretá-los corretamente, a Bíblia deixa de ser apenas um livro e se transforma em uma revelação viva diante dos seus olhos. Então, você quer entender os símbolos bíblicos ou continuar apenas lendo sem enxergar? Que a grande maioria está aí, desse jeito. Então, na Bíblia, símbolos não são enigmas místicos, são mensagens reveladas, mas eles só se tornam claros quando interpretados do jeito certo. Assim como nas parábolas, né? E nos tipos, o caminho seguro é comparar textos, observar exemplos e deixar que a própria Escritura explique seus próprios símbolos. Então, e quando fazemos isso, dois
princípios se tornam inegociáveis. O primeiro, o nome do símbolo deve ser entendido literalmente. Se a Bíblia diz cordeiro, é cordeiro, antes de ser qualquer outra coisa. Mas o símbolo sempre aponta para algo maior do que ele mesmo. Ele não termina nele. Ele revela uma verdade espiritual superior. Quando você aprende isso, o Apocalipse deixa de ser confuso e começa a se tornar claro, poderoso e profundamente transformador. Então, você sabia que os símbolos do Apocalipse não foram dados para confundir, mas para revelar? Na Bíblia, símbolo não é fantasia, é sinal carregado de verdade. Existe sempre uma semelhança entre o símbolo e aquilo que ele representa. O pão e o vinho na ceia não são o corpo e o sangue de Cristo, não, mas apontam para eles. Da mesma forma, os 7 castiçais não são igrejas, mas representa as 7 igrejas da Ásia. Os símbolos, não anulam a realidade, eles a embelezam e a tornam ainda mais poderosa. Eles não são cópias exatas, mas imagens sugestivas que conduzem à verdade. Assim como a pomba simboliza a paz, sem significar que asas ou penas tenham sentidos ocultos. Os símbolos do Apocalipse devem ser entendidos com sobriedade, clareza e equilíbrio. O segredo é este: o símbolo é aquilo que ele representa, devem ser distinguidos, mas jamais separados. Só o elemento que transmite a verdade deve ser enfatizado, nem mais, nem menos. E quando entramos no Apocalipse, percebemos algo extraordinário. Deus fala por números: 4 ventos, 7 castiçais, estrelas, chifres, olhos, coroas, 12 estrelas. Deus fala também por cores: branco, vermelho, púrpura, preto, verde pálido. Nada disso é aleatório. Cada número, cada cor, cada imagem comunica uma verdade real, objetiva e poderosa, sempre em harmonia com o restante das Escrituras. Quando você entende isso, o Apocalipse deixa de ser um livro obscuro e se torna uma revelação clara, viva e transformadora. O Apocalipse não fala apenas por palavras, ele fala por imagens vivas que estremecem a alma. Então, o último livro da Bíblia representa formas animadas que não são fantasia, nem mitologia. São símbolos carregados de revelação divina. O cordeiro, símbolo da redenção, da vitória pelo sacrifício. O dragão, a personificação do mal em guerra contra Deus e seu povo. A mulher vestida do sol, um retrato profético da obra divina através da história. O filho varão, aquele destinado a governar todas as nações, não é anticristo,
é Jesus Cristo. E ainda surgem figuras aterradoras. A besta em múltiplas manifestações, a grande prostituta, símbolo de corrupção espiritual. A besta com aparência de cordeiro, mas voz de dragão. E então os céus se abrem. 4 cavaleiros cavalgam pela terra. O branco, o vermelho, o amarelo pálido, né? Cada um carregando juízo, guerra, fome e morte. Nada aqui é decorativo, nada é aleatório. Cada figura comunica verdades eternas sobre conflito, redenção, juízo e vitória final. Então, quando você aprende a ler símbolos corretamente, o Apocalipse deixa de ser um enigma e se torna uma revelação viva no plano soberano de Deus para o fim dos tempos. Você sabia que até objetos simples no Apocalipse carregam mensagens eternas? O último livro da Bíblia não fala apenas com palavras. Ele fala com imagens poderosas. Coisas inanimadas se tornam veículos de revelação divina. Odores que sobem diante de Deus. Retratos das orações dos santos. 2 oliveiras, 2 castiçais, testemunhas vivas da luz de Deus e da terra, na terra. A vara de ferro, autoridade absoluta e governo justo. A ceifa e a vindima, o tempo final do juízo e da colheita espiritual. Muitas águas, multidões, povos e nações. Linho fino, a justiça dos santos. A espada, a palavra que julga e vence. Mas aqui está o ponto crucial. Fora desses símbolos claramente definidos, todo o livro de Apocalipse é literal. E até os símbolos transmitem verdades literais, não para confundir, mas para revelar. O problema nunca são os símbolos. O problema é tropeçar neles em vez de entender o que eles apontam. Então, quando você aprende isso, o Apocalipse deixa de ser mistério e se torna a revelação gloriosa do plano final de Deus. O segredo para desvendar o livro de Apocalipse. Tomem tento. Existe uma chave divina que destranca todo o livro de Apocalipse e ela está em Apocalipse 1:19. Muito bem. Jesus não deixou o último livro da Bíblia em mistério. Ele deu a João uma estrutura clara, simples e perfeita. Escreve as coisas que tens visto. Cristo glorificado no meio dos castiçais, o Senhor da igreja viva. As coisas que são a realidade das igrejas, não só daquela época, mas de toda a era da igreja até o arrebatamento. E as que depois destas hão de acontecer. Tudo o que ocorrerá após a retirada da igreja, tribulação, juízos, reino e eternidade. Isso não é uma divisão teológica. É uma divisão dada pelo próprio Jesus Cristo. Ignorá-la é mergulhar na confusão. Respeitá-la é enxergar a ordem divina do plano profético. Então, quando essa estrutura ela é compreendida, né, o Apocalipse deixa de ser caótico. E passa a ser o livro mais organizado, além de poderoso e revelador das Escrituras. A estrutura do livro por categoria bíblica, 1 Coríntios 10:32.
Então vamos falar sério e com um pouco de humor também. O Apocalipse não é confuso, só parece confuso para os chapéus de alumínio do Evangelho, os vacilões de plantão que não leem nada, não estudam e só sabem espalhar terror teológico. Como o rapaz que apareceu aqui, que foi empalado, pois quem está ensinando aqui sou eu e não ele. Vai estudar, o vacilão, antes de vir aqui como um bêbado falando besteira. Agora, deixando a brincadeira de lado, a verdade é esta. O Apocalipse é perfeitamente organizado por Deus. E quando você entende sua estrutura, tudo muda. Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja na terra, Cristo andando no meio dos castiçais, examinando, corrigindo e chamando seu povo à fidelidade. Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 5, a cena muda para o céu. A igreja e os santos do Antigo Testamento agora estão diante do trono, representados pelos 24 anciãos após o arrebatamento. Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19, o foco volta-se para Israel e as nações durante a tribulação, em cumprimento direto da 70ª semana de Daniel. Apocalipse capítulo 20 a 22, o fim glorioso. Israel governando as nações na terra, a igreja reinando com Cristo e Deus estabelecendo seu reino eterno. Isso não é teologia inventada da minha cabeça. É a ordem revelada pelo próprio texto. Quem lê sabe mais. Então, quando você enxerga essa divisão, o Apocalipse deixa de parecer um labirinto e se revela como um mapa perfeito do plano final de Deus. A sequência profética do livro de Apocalipse. O Apocalipse não é um mero quebra-cabeça caótico, é uma linha do tempo divina. Do primeiro ao último capítulo, Deus apresenta uma sucessão real de acontecimentos, não um livro desorganizado, nem uma colcha de retalhos profética. Os fatos devem ser entendidos na ordem revelada por Deus, não moldados às nossas ideias humanas. Então, é amplamente conhecido que Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 5 e capítulo 19, capítulo 22, formam uma narrativa contínua. Se o começo é histórico e o final é eterno, então tudo que está entre eles também segue uma sequência lógica e intencional. Alterar essa ordem, amigos e amigas, é gerar confusão onde Deus trouxe clareza. Ele trouxe a revelação. Inverter aquilo que o próprio Senhor revelou como coisas que hão de acontecer, sim, existem passagens explicativas, os chamados parênteses proféticos, inseridos no meio do texto, mas eles não quebram a sequência, apenas esclarecem o que está acontecendo dentro dela. E qual é essa ordem central de Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tudo se desenvolvendo em sucessão direta ao longo da 70ª semana de Daniel. Quando você entende isso, o Apocalipse deixa de ser confuso e se torna o mapa profético mais organizado já revelado por Deus. O guia definitivo para interpretar a profecia bíblica. Hoje, essa lição de hoje ela é muito bacana. Você já ouviu que profecia é impossível de entender?
então alguém te contou isso errado, ou nunca estudou seriamente a Bíblia, o que está mais para a segunda opção. A profecia só parece confusa quando tentamos misturar especulações humanas, teorias sensacionalistas e imaginação religiosa. Mas quando seguimos regras simples de bom senso bíblico, ela se torna clara, lógica e poderosa. Primeiro princípio: leia a profecia como você lê a história. Dia é dia, ano é ano, terremoto é terremoto. Deus não joga com palavras, Ele fala para ser entendido. Quando alguém transforma dias em anos, terremotos em crises políticas e estrelas em líderes religiosos, não está interpretando a Bíblia. Está reescrevendo a Bíblia. Se fizermos isso, chegamos ao absurdo. Pessoas profetizando por 1260 anos. Reis comendo capim por 2520 anos. Cercada por séculos. Bestas governando milênios. Isso não é interpretação, é confusão. Segundo princípio, não troque o sentido literal pelo simbólico sem autorização do próprio texto. Se Deus quiser usar símbolo, Ele explica. Se não explica, é literal. Simples assim. Caso contrário, tudo vira metáfora e nada mais significa nada. Terceiro princípio: não invente significados ocultos. Nada de procurar o anticristo em nomes políticos, moedas, cartões, chips, códigos de barra, secretos ou invenções modernas. Isso só produz medo, não verdade. A Bíblia precisa de criatividade, precisa de finalidade. Quanto princípio, crê que a profecia pode ser entendida antes de se cumprir. Se só pudesse ser entendida depois, ela falharia em seu próprio propósito, revelando antecipadamente o plano de Deus. Profecia não é mistério fechado, é história escrita antes de acontecer. Quinto princípio: não reinterprete símbolos que Deus já explicou. Disse o que significa, acabou a discussão. O sexto princípio: dê apenas um sentido claro ao texto, salvo quando a própria Bíblia mostrar dupla referência. Fala de reis terrenos e, ao mesmo tempo, de Satanás por trás deles. Ou quando apresenta eventos futuros em sequência visual, mas separados por séculos na realidade. Isso é o que a Bíblia chama de manejar bem a palavra da verdade. Lembre-se, o profeta não era um adivinho, era um pregador da justiça. Ele falava o seu tempo, mas também via o futuro. Suas mensagens tinham aplicação imediata e cumprimento profético. Oitavo princípio: entenda o contexto histórico, cultural e espiritual do escritor. Ignorar isso é a maneira mais rápida de errar a interpretação. Então, para concluir esse estudo de hoje, obreiros aprovados diante do Deus que revela e não confunde. Então, depois de tudo isso, uma verdade se impõe com força irresistível. Deus não nos chamou para especular, nos chamou para compreender. Não para brincar de profecia, mas para manejá-la corretamente. Não para viver de medo, mas de esperança. O Apocalipse não foi escrito para assustar
as pessoas, a igreja. Não foi feita para assustar as pessoas como os vacilões e os chapéus de alumínio do evangelho vêm fazendo aí. Foi escrito para consolar a igreja. Não para confundir o povo de Deus, mas para revelar o plano final de Deus. Não para produzir teorias, mas para formar obreiros aprovados. E aqui voltamos ao ponto inicial. Não basta trabalhar para Deus, é preciso ser aprovado por Deus. Não basta ler a Bíblia, é preciso entendê-la. Não basta falar de profecia, é preciso manejá-la com fidelidade. Então, quando você interpreta corretamente, o medo vira esperança, a confusão vira clareza, o caos vira ordem, e o fim dos tempos virá a maior promessa da história. Cristo reina, o mal cai, o reino vem, a eternidade começa. Então a pergunta final não é escatológica, é pessoal. Você quer ser apenas mais um opinador? Ou como esses que estão aí? Ou um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade? Porque no fim, não vence quem especula, vence quem permanece fiel ao que Deus revelou. Tá certo, meus amigos? Eu me despeço aqui, desejando o melhor para você e para os seus, e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!